Amigos queridos, nesta manhã esperançosa em nossas vidas, nos reunimos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir-lhe a presença manifestada em suas vibrações misericordiosas, a sua presença entre nós, Senhor, manifestada na providência divina e de tantas oportunidades redentoras que recebemos todos os dias. Que este momento de recolhimento e preces possamos elevar o nosso íntimo ao seu coração e comungar da vossa misericórdia e do vosso amor, para que, alimentados das verdades de vida eterna, possamos robustecer os nossos espíritos fragilizados pela ignorância. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e por caridade, Mestre amado, estenda a vossa vibração amorosa e acalentadora aos corações tristes, aos caídos, aos sofridos, aos aflitos de toda sorte, para que a vibração da esperança possa conduzir os passos de todos nós. Assim, Mestre amado, sentimos a presença próxima e feliz dos mensageiros do seu amor na terra, esses abnegados amigos espirituais que já estão a postos para trazerem aos nossos pensamentos as intuições de que tanto somos necessitados. Se conosco, amigos queridos, faze de nós instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos refletindo sobre a lei de amor e os obstáculos principais que são ainda impeditivos íntimos do espírito para a prática da caridade, porque sem ela não há salvação. E um dos obstáculos íntimos que o espírito ainda traz na Terra é o egoísmo, que é o maior antagonista à caridade. Mas recebemos nesse capítulo, por parte de Emmanuel, um convite veemente, um convite imperativo do Emmanuel, quando ele diz assim: é a vós, apóstolos novos da fé. Apóstolos não é uma titulação, são aqueles de nós, trabalhadores espíritas cristãos, que com coerência buscam e lutam dentro das suas imperfeições por fazermos o melhor. Então, isso nos inclui a todos. Apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. É uma tarefa que, como ontem e nesses outros dias temos falado, cabe a cada um de nós na sua intimidade. Porque todo ato de transformação nossa precisa começar em nós. Muitas vezes começamos por comportamentos, mas não se efetivam. Precisamos então trabalhar o pensamento para que as nossas crenças se modifiquem e os nossos valores se estabeleçam e os nossos sentimentos se expandam. Aí sim é estrutural do espírito, essa transformação. Mas nós estamos trazendo já há alguns dias
essa questão, se nós estamos verdadeiramente motivados a vencermos o egoísmo em nós. É uma questão. Às vezes nós estamos teoricamente empenhados, mas talvez as nossas emoções que veiculam o nosso egoísmo ainda não nos incomodam, porque o egoísmo ele tem uma característica interessante de buscar satisfação, né, para nós. Então, com isso, ele extrai do outro, né, ele puxa do outro aquilo que o outro traz de melhor, pensando que é possível possuir, que é possível reter aquilo que ele não construiu. Isso gera uma insaciedade muito grande. E essa forma, né, insaciável do espírito, ela faz o vazio existencial muito grande. Então, nós poderíamos dizer que das emoções doentes, pertinentes ao egoísmo, é o ciúme, a inveja, que são questões da possessividade. Todos são derivados da possessividade. Então, o ciúme e a inveja compõem extraordinariamente o nosso egoísmo. E por isso, o vazio existencial, ou seja, aquilo que eu não construí em mim, vai gerar uma voracidade, uma ansiedade. E essa ansiedade passa a ser de acumulações, de excessos. Como eu não estou construindo a que vim, sentimentos nobres, eu passo a querer achar que as coisas vão preencher o vazio que é existencial. Isso é muito comum. Qualquer frustração que temos, nós vamos buscar o quê? Coisas. Comer coisas, comprar coisas, fazer coisas materiais. Viajar para se divertir, eu vou procurar alguma coisa externa que não vai preencher o vazio existencial, e por não preencher, aquilo dura pouco, aquele prazer é rápido, eu preciso de mais, e a compulsividade, que é um traço já condicionado dessa busca, ela passa a ser uma característica. E às vezes nós atravessamos reencarnações levando conosco essa característica de compulsão e ansiedade, Porque nós, desde a primeira infância, vamos aprendendo que a toda dor ou toda frustração, alguém chega para nós com alguma coisa para comer, alguma guloseima tal, algum brinquedinho novo, alguma coisa que nos entretém, e nós estabelecemos esse padrão e achamos que isso é tudo na nossa vida. Ao longo dos séculos, nós vamos acumulando esse traço de vetorial, é um vetor ligado a excessos de toda a natureza, para sempre aplacar vazios que são dos sentimentos ou dos valores morais. E então Emmanuel tem uma lição do Palavras de Vida Eterna que chama excesso. E diz assim, o versículo diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Né? Ter tudo o que quer dentro dos excessos e esquecer-se de si mesmo enquanto espírito, que seria perder a oportunidade reencarnatória? É Jesus, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 36. Eu vou só ler alguns trechinhos, que é o mais importante. Diz assim: não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. É muito forte, Emmanuel, né? Emmanuel não é de meias palavras, né? Ele não contemporiza conosco no nosso. O apego ao supérfluo é uma introdução à loucura. E se esse apego está bem estabelecido, nós já estamos na loucura. Por loucura, estamos entendendo o estado alienado da verdade. A verdade são as leis divinas, e toda vez que o nosso pensamento se demora nas ilusões ou no materialismo, está fora
da verdade e, portanto, um estado alienado do pensamento. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição e inutilidade. O nosso pensamento fica preso. Na minha época, tinha o desenho animado do Pato Donald e do Tio Patinhas. Talvez não seja da época de todos, mas esse desenho fazia com que o Tio Patinhas, alguém está fazendo assim, que sabe do que eu estou falando? O Tio Patinhas, ele ficava preso, o campo mental dele, simbolicamente no desenho, o campo mental dele ficava preso no tesouro. Às vezes nós juntamos umas latinhas e o nosso pensamento fica preso nas latinhas. O nosso pensamento fica preso em guloseimas escondidas pela casa, o nosso pensamento fica preso na possessividade das pessoas que subjugamos para nos abastecer egoisticamente. O nosso pensamento fica alienado a esses supérfluos que Emmanuel coloca como uma introdução à loucura e motivo de aflição. Patrimônios físicos sem proveito é uma isca de sombra atraindo inveja e discórdia, né? Alimentos guardados, valores a caminho da podridão, roupa em desuso são asilo de traças, ou seja, aquilo que os bichos vêm se servir. E parece interessante que nós podemos dizer, coisas materiais eu já não as acumulo, que já é um passo, né? Mas nós podemos pensar nos excessos internos que nós temos. E estes excessos têm até de pensamentos abusivos, de pensamentos intempestivos, de tramas de vingança, de situações passionais ligadas à inveja ou ao ciúme, à competição profissional. Esses excessos têm gerado para nós um transtorno mental grave. E é tão interessante, quanto mais esses excessos existem, mais vorazes ficamos, porque o vazio os sentimentos nobres que eu preciso estruturar em mim, eu não os possuo ainda. Isso depaupera o espírito. Então, todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoamos. Vale aqui uma reflexão de nós pensarmos, porque nós já estamos falando de sutilezas nossas, né? O que mesmo eu amontoo, o que mesmo é excessivo em mim? Às vezes um pensamento característico, do tipo, eu não confio em ninguém, eu vou precisar reter tudo o que eu tenho para garantir o meu futuro, ou eu tenho medo de passar fome amanhã, pensamentos característicos que a gente arrasta ao longo das encarnações são fonte dos nossos excessos e que precisaríamos estar reconstruindo um pensamento novo na base das leis de Deus. A doutrina espírita, ela, como a Célia colocou, ela não tem meias palavras. E quando Kardec postula a doutrina espírita, ele faz um esclarecimento muito profundo para a humanidade. Ele diz: no futuro, todos os seres humanos na Terra serão espíritas. Aí a gente pensa, mas será? Será que um islamita? Será que um budista? Será que um evangélico? Um católico? Será que outras religiões vão mesmo abandonar as suas ideias, o seu pensamento, a forma como professam a sua fé para abraçar o espiritismo?
então significa que nós espíritas estamos com a verdade e todos eles vão se render a nós. Não é? Olha que coisa perigosa, não é verdade? Mas será que Kardec estava falando o que com isso? É interessante porque ele vai dizer em vários textos, principalmente na Revista Espírita, que o evangélico, que o católico, que o budista, que qualquer religião pode ser espírita. O que ele quer dizer com isso? Que o espiritismo trouxe revelações de leis divinas e que cedo ou tarde toda a humanidade vai aceitar as leis divinas, leis divinas. Então, o que é o espiritismo? Né? É a revelação por meio de espíritos que estão muito à nossa frente a respeito das leis divinas, assim como vários cientistas trouxeram revelações das leis materiais. Então, um cientista que acredita na gravidade e que é um físico, ele pode acreditar numa lei da biologia que não tem nada a ver diretamente com a física, porque são leis da natureza. E os espíritos, dentro do espiritismo, veio trazer a revelação de leis. E essas leis, elas podem ser, nós podemos demorar para compreendê-las 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, mas se são leis, um dia todos nós compreenderemos, necessariamente. Então é isso que Kardec quis dizer quando ele afirmou isso. Então, a primeira palavra trazida por Jesus, amor. A segunda palavra, reencarnação. Reencarnação é uma lei, lei da natureza. Todos nós reencarnamos, mas nós compreendemos que nem todos acreditam nisso, por enquanto. Mas se é uma lei, cedo ou tarde, todos acreditarão. Muitas pessoas não acreditam ainda que a Terra não é o centro do universo. Acham que é. Né? E outros acham que ele mesmo é o centro do universo, não é nem a Terra. E está tudo certo, está tudo bem. Né? Então, a doutrina espírita, ela nos revela algumas coisas muito importantes. Quando nós estamos falando do egoísmo, como Pascal fala no seu comentário do item 12, ele diz assim, eu vou traduzir nas minhas palavras, na minha interpretação, que aí sim pode estar errada, e depois cada um lê a sua própria interpretação no item 12. Mas ele diz assim, o egoísta não conhece o amor. O egoísta não ama, porque o amor é contrário ao egoísmo. Então, enquanto eu for egoísta, eu não praticarei aquela lei que Jesus veio revelar para nós, que é a lei de amor. Que dirá as outras leis, entender e aplicar as outras leis. Então, aí alguém pode dizer, mas eu amo meu marido. E se ele te deixar? E te trocar pela sua irmã? Ou por um parente bem próximo? E tirar tudo que você tem? E te deixar numa miséria absoluta? E pôr seus filhos contra você? E fizer isso e mais um tanto, o amor continua? Porque para a gente dizer assim, eu te amo, no sentido do amor que Jesus trouxe para nós, é nós pensarmos naquela pessoa e falar assim, olha, se essa pessoa fizer tudo isso e mais aquilo outro, eu continuo amando essa criatura, então nós estamos falando do amor.
Mas o que nos impede de sentir esse tipo de amor, esse amor que é a revelação de Jesus para nós? O que impede? O egoísmo. Nós ainda não experimentamos em humanidade esse amor porque somos egoístas. Isso que está sendo revelado. E podemos permanecer nesse estado para sempre, entre aspas, né? Neste planeta, num outro mais atrasado, num outro e tal, podemos permanecer assim por tempo incontável, até que nós possamos decidir por nós mesmos, porque é da lei que nada e nem ninguém viole a nossa consciência. Então Jesus, que é um espírito crístico, ele veio, trouxe a sua mensagem, mas deixou a vontade para a gente querer ou não seguir esse caminho, porque é da lei de Deus que nada e ninguém viole a nossa consciência. Então, dentro desse contexto, que nós não estamos ainda conseguindo viver esse sentimento, nós temos que começar a compreender por que mesmo que a gente não vive isso. Por que que nós insistimos com esse estado de egoísmo que vai dar origem ao orgulho e tudo o resto, né? Então, como a Célia colocou, e eu gostaria de reforçar, é muito difícil nós eliminarmos o egoísmo porque ele é extremamente prazeroso. E como nós somos viciados no prazer imediato, como que a gente vai se livrar? O egoísmo é o prazer imediato. E, portanto, fugaz. E, portanto, como uma chama que acende e apaga. E aí, como a gente gosta do prazer, a gente volta a buscar o prazer. O mesmo tipo de prazer. E aí nós não saímos dessa situação que nós estamos vivendo. Agora, se nós estabelecermos um padrão na nossa mente, no nosso coração, de vigiar, esse prazer que eu estou sentindo agora, nesse momento, é egoísmo? A gente vai precisar começar a perguntar, isso que eu estou sentindo nesse momento é egoísmo? Porque se for, eu preciso começar um trabalho comigo mesmo e interromper esse prazer, que é viciante, e buscar outro que seja mais perene, mais durável. Porque aí sim, nós vamos encontrar a felicidade possível na Terra. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema de nós sermos egoístas? O problema é que desta forma não amaremos. E não amando, não cumprimos a primeira lei. Porque a primeira lei qual é? Amar, olha o verbo, amar a Deus. Amar a Deus. E a segunda, ao próximo como nós mesmos. Como que eu vou amar? Só se eu extinguir o egoísmo. Alguém diz assim, não, sabe por que eu não amo? Porque meu pai não ensinou. Sabe por que eu não amo? Minha mãe nunca me pegou no colo. Né? Sabe por que eu não amo? Nunca ninguém passou a mão na minha face. Então eu não aprendi. É essa a resposta que a gente dá de espíritos extremamente infantis, né? E aí nós vamos ter que compreender, porque a doutrina espírita
ela vai nos auxiliar. Porque o conhecimento nós já temos, mas nós vamos ter que vivenciar. E como é que a gente vai vivenciar? Eu gostaria de dar um exemplo, né, sempre de Jesus. Jesus passou numa figueira que estava sem fruto, né? E ele olhou para a figueira e viu a figueira ao longo do seu tempo de figueira, e ela não estava só sem fruto naquela hora, ela realmente não dava fruto. E ele secou a figueira. Esse é um termo, é uma passagem muito complexa, né? Mas primeiro vamos entender o que é o figo da figueira. O que são os frutos? Por exemplo, nós já sabemos que nós viemos construir a obra e que a obra somos nós mesmos. Eu vim na terra fazer uma obra e a obra não é de pedra. A obra sou eu. Eu vim fazer a obra. Eu. E tudo que Deus criou é para que nós possamos, cada um de nós, fazer a sua própria obra. Então, Jesus passa pela figueira, vê a figueira sem fruto e seca a figueira. O que ele quer dizer para nós? Que quando nós não damos frutos, é melhor secar e começar de novo. Então ele só adiantou no tempo o que ia acontecer com aquela figueira dali 1 ano ou 2. Porque, na verdade, o que são os frutos? Os frutos são exemplos. Quando eu faço a obra, quando eu estou fazendo a obra, eu tenho que dar frutos. O que é o fruto? O exemplo. É a obra. Né? Então, eu recebo água, eu recebo luz, eu recebo sais minerais, eu recebo cuidados, eu posso até florescer, porque tudo isso é nossa obra, mas chega um momento que a obra tem que produzir frutos. Então, a pergunta para nós é: eu frutifico? E o que é o fruto? É aquilo que eu ofereço para o outro se alimentar. A planta não come o figo que ela produz. Então, o que é o exemplo quando nós conseguimos dar? É aquilo que alimenta o outro. Então, se eu estou numa situação e alguém exemplifica para mim a bondade, aquilo me alimenta. Se eu estou numa situação e alguém frutifica a honestidade, aquilo me alimenta. Então, o que é o alimento do espírito? Não é o prazer que eu sinto agora imediatamente. Porque o prazer que eu sinto agora, do qual eu me alimento, o que vai acontecer? Esse prazer imediato, fruto do egoísmo, esse prazer imediato, que eu estou me alimentando dele, ele não é bem um alimento. Eu penso que é, mas ele vai me deixar depauperada. Na hora que a adversidade vier, na hora que a dificuldade vier, eu vou estar numa fragilidade suprema. Eu não vou aguentar o baque, eu não vou suportar aquele momento de dificuldade. Eu não vou suportar doença, eu não vou suportar perda,
eu não vou suportar isso e nem aquilo outro. Por quê? Porque eu me alimento daquilo que não alimenta. Então, aparentemente, externamente, nós somos uma fortaleza, mas no primeiro vento a gente tomba. Por quê? Não tem recursos. Não tem recursos. Então, o que faz o orgulho e o egoísmo, em especial o egoísmo na nossa vida? Ele gera um prazer que me torna frágil, que me torna um espírito desnutrido, daquilo que poderia me tornar uma fortaleza real. Então, vamos refletir sobre isso, sobre esse prazer que o egoísmo nos dá. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de viver as tuas lições de vida eterna. Permita, Senhor, que aonde quer que estejamos, possamos abraçar os compromissos que assumimos ao reencarnar. Compromissos esses, Senhor, que iriam nos auxiliar verdadeiramente a eliminar dos nossos corações esse egoísmo que tem nos impedido de amar. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, nos envolva com vibrações amorosas e que nós possamos nos alimentar dos frutos da tua árvore, Senhor, que hão de nos fortalecer para que possamos seguir os teus exemplos. Ampara-nos e fortalece-nos hoje e sempre. E nesse momento rogamos em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, que possamos, Mestre, derramar sobre eles nossas vibrações melhores, nosso ectoplasma, que agora está à disposição desta equipe socorrista, que recolhe da natureza os elementos salutares e infunde naqueles que necessitam de alguns dias a mais, para darem o testemunho de tudo que aprenderam na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E nesse momento, Senhor, de joelhos postos, rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada, por todos nós brasileiros, para que cada um de nós que aqui nasceu possa cumprir com seus deveres de cidadãos do mundo, mas que receberam a oportunidade de estarem sobre os auspícios do nosso querido e amado Ismael, desse Espírito que nos tutela, que sobre o comando de Jesus coordena este país. Que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo na construção desta nação, onde seremos espíritos reconhecidos por muito nos amarmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.